Graça e paz a todos. Nós estamos nesta noite, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para meditarmos na nosso sermão dominical, né? Então, graça e paz a todos, é com muita alegria que nós estamos aqui para adorar o Senhor Jesus em nosso sermão dominical. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Deus abençoe, irmã Kelly, Deus abençoe a todos. É uma alegria nós estarmos juntos para mais uma meditação na santa e poderosa palavra do Senhor nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, porque a Ele seja a honra, a glória e o louvor. Então abra sua Bíblia comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso, capítulo 2 e o versículo de número 1. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso, capítulo 2, versículo de número 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus abençoe a todos. Nós vamos meditar nesta noite nesse texto da palavra do Senhor nosso Deus. E nós vamos meditar sobre o tema: a salvação é pela graça mediante a fé. A salvação é pela graça mediante a fé. A salvação é pela graça mediante a fé. Então nós vamos estar estudando a palavra de Deus hoje, trazendo uma mensagem que venha falar da nossa salvação. Esta carta aos Efésios era
é uma das cartas consideradas mais profundas escritas pelo grande apóstolo Paulo, o apóstolo das gentes ou o apóstolo dos gentios. A cidade de Éfeso foi onde Paulo teve um ministério frutífero. E ela era a capital da província romana, na Ásia. Lembramos que Paulo passou por lá e estabeleceu ali igrejas, e não só estabeleceu igrejas ali, mas lá foi fruto de um grande avivamento, onde as pessoas vieram e queimaram seus livros de artes mágicas, e muita gente foi alcançada pelo ministério do apóstolo Paulo. E Paulo escreve agora uma carta a esta igreja, a um pessoal que vivia assombrado, a um pessoal que vivia no paganismo, a um pessoal que adorava a Diana ou Artemis, Artemis/Diana, Artemis para os gregos, Diana para os romanos. E aí Paulo, no capítulo 1, 2 e 3, ele fundamenta teologicamente a nossa salvação. Ele vai dizer que Deus, sendo bondoso, maravilhoso, bendito Deus e Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Então, como era uma igreja instruída, ele diz: em Cristo Jesus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E ele vai dizer: nós, os judeus, que primeiro esperávamos em Cristo, depois vós, os gentios. Aí diz: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados. Irmã Rosalba, Deus abençoe. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então agora Paulo vai falar da salvação em si. Capítulo 2, ele vai falar da salvação. Então é a teologia da salvação. É como o cristianismo encara a salvação. Então ele vai nos dizer que esta salvação é pela graça mediante a fé. E eu vou dividir esse texto em 3 partes. O estado da humanidade, a intervenção divina no estado da humanidade e o resultado da intervenção divina. Então, hoje nós temos uma sociedade que tem pluralidade, multiplicidade de religiões. Mas antes nós vamos, como dependemos de Deus, orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos curvamos diante da Tua autoridade e soberania. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos que nos abençoe. Pedimos que nos ilumine, que nos dê inspiração e graça mediante o Teu santo e maravilhoso Espírito, para que possamos proclamar o nome excelso, maravilhoso de Jesus Cristo, como Senhor, salvação para todo aquele que nele crê. Senhor, estenda Tuas mãos agora e nos abençoe, abençoe todos aqueles aonde esta mensagem há de chegar, ou melhor, aonde queres que ela chegue. Pai, nós estamos em Tuas mãos e dependemos inteiramente de Ti, e longe de nós o desejar estarmos sós. Em nome de Cristo, não nos abandone em momento algum, para a Tua glória e para o Teu louvor. Então Paulo vai falar, ele falou da salvação no capítulo 1. Capítulo 2, capítulo 3, ele está falando de doutrina, de teologia. Do capítulo 4 ao capítulo 6, ele vai falar de prática. Porque doutrina deve ser aquilo que está por trás. E prática deve ser aquilo que se torna aquilo em que a gente crê, aquilo que nós cremos. Então, na teologia, eu sei o que eu creio e eu sei o que eu devo fazer. E na prática, eu faço aquilo que tenho que
fazer. Então Paulo agora, ele vai falar de como se deu essa salvação, né? E ele vai nos mostrar o estado da humanidade. Os primeiros versículos, Paulo vai mostrar qual era o estado da humanidade sem a intervenção divina. E ele vai mostrar para os crentes de Éfeso, os cristãos de Éfeso, como era o estado deles e como era o nosso antes da intervenção divina, e como é o estado de um ser humano sem a graça divina o atingindo. Aí ele vai nos dizer que nós estávamos espiritualmente mortos. Ele diz assim, e ele vos deu vida, estando, veja que é um gerúndio, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A Bíblia vai nos ensinar 3 tipos de mortes. A morte espiritual, que é esta que o apóstolo Paulo está falando, porque a palavra morte na Bíblia, ela vai significar ruptura, separação. Está longe, está desligado, está desconectado. E ele vai nos dizer que essa morte começou lá no Jardim do Éden, quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, romperam com Deus, se aliaram a Satanás, quiseram se emancipar, quiseram viver só. Quando o homem e a mulher desobedeceu a Deus e deu as costas para Deus e imaginou que podia viver sem o Criador, sem Deus, então ele agora está separado de Deus. Ele agora internamente está separado de Deus. Assim, eu dou sempre uma ilustração. Você pode ligar o ventilador. Você coloca o ventilador e conecta ele na tomada. Enquanto ele estiver na tomada e estiver energia, claro, ele vai estar ventilando, ele vai estar girando, suas hélices vão estar girando potentemente. Mas no momento em que você retira, desliga, desconecta, separa ele da rede elétrica, da tomada, ele continua girando por causa do impulso, mas o giro dele vai diminuindo, vai enfraquecendo, a ventilação vai diminuindo, até que chega um momento, em poucos instantes, em que ele vai parar totalmente. Então, o que acontece? A morte espiritual é isso. Nós estávamos ligados a Deus. E o pecado, o primeiro pecado, que a teologia vai chamar de pecado original, porque é o pecado que origina, que causa, que cria os demais. Este pecado, esta desobediência tem como consequência a morte espiritual. Então significa que a humanidade está viva por fora, mas interiormente está separada daquele que é a fonte da vida. E é por isso que, a semelhança do ventilador, nós começamos a diminuir. O ser humano é alguém que já nasce de frente para a morte. A cada dia que termina, é um dia a menos na nossa vida. É onde estamos mais perto dela. Hoje, estamos mais perto da morte do que ontem. E amanhã, se não morrermos, estaremos mais perto da morte do que hoje, e assim por diante. Então o ser humano vai envelhecendo,
Ele vai até uma determinada altura da sua vida, é como a curva da pandemia. Ele vai até uma determinada tempo da sua existência, até um determinado tempo da sua existência, e aí ele vai em ascensão. E aí quando ele passa dos 30, aí começa a ladeira abaixo. E você pode olhar que uma pessoa bem idosa, ela já diminuiu, ela já está se encurvando, né? Ela já está caminhando para despedir-se desse mundo, né? E o ser humano, depois que rompeu com Deus, foi desligado agora da fonte da vida, e agora ele tem como consequência uma natureza má, inclinada para o mal. E agora todo o seu ser foi afetado. Ele foi afetado tanto interiormente como exteriormente. Então, nossa mente foi afetada, nossa razão foi afetada, nossa capacidade de compreender as realidades foi afetada. Nossas emoções, nossa intelectualidade, nossos sentimentos, nossa capacidade de percepção, tudo foi afetado e nós passamos a ver tudo de outra maneira. E a Bíblia diz numa linguagem bem simples como tudo isso aconteceu, que o homem estava nu e não se envergonhava, ele e sua mulher. Mas que logo após romperem com Deus, darem as costas para Deus, a Bíblia vai nos dizer que agora o homem tem vergonha de estar nu, que agora ele procura fazer vestes de folhas para cobrir a sua nudez. Isso indica que há uma mudança. Esse homem que antes não tinha medo, agora tem medo. Esse homem que antes andava com Deus, agora se esconde de Deus. Então, todo ser humano agora é trocado, é tocado, digamos assim, atingido, danificado. Então, nós não somos como saímos da fábrica. O estado que nós estamos hoje é um estado de pecado, é um estado de desarmonia interior e exterior. Por isso nós não temos mais comunhão com Deus, nem com o próximo, nem com o mundo ao nosso redor. O segundo tipo de morte que a Bíblia nos apresenta é a morte física, que é consequência da separação espiritual. Assim como o ventilador continua girando quando você desliga ele da tomada, o homem não morreu na hora, fisicamente. Ele morreu primeiro por dentro e continuou vivendo por alguns anos. E continuou vivendo e vivendo e vivendo e vivendo, mas um dia, uma das grandes certezas que existe é que o homem vai morrer. E o apóstolo Paulo diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, acompanhando o pecado como consequência do pecado, a morte. E a morte passou, foi uma herança que Adão nos deixou. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque no judaísmo, que é a mentalidade que está por trás da Bíblia, não via o homem só, mas via o homem e sua descendência, via a coletividade. E aí o que acontece? Quando Adão pecou, todos nós estávamos seminalmente nele. E nós somos também, nós recebemos essa herança. Então nós já nascemos separados de Deus. E nós já nascemos corrompidos por dentro. Nós já nascemos debaixo de condenação.
Mas você que me ouve pode objetar e pode dizer, pastor Gilberto Rebouças, eu não estava lá. Adão pecou. Eu não tenho culpa do pecado de Adão. Só que, se eu e você não aceitamos a culpa, se nós não estamos com Adão quando ele pecou no jardim, nós jamais poderemos usufruir as bênçãos de Cristo na cruz. Simplesmente porque, assim como se alega que nós não estávamos em Adão, portanto, o problema é de Adão, então nós não podemos receber a bênção de Jesus Cristo crucificado, porque também nós não estávamos lá. Mas, como eu disse, o judaísmo vê o homem em coletividade. Então, quando Adão estava lá, ele era o nosso representante, o nosso primeiro pai. E em ele caindo, todos nós caímos. E aí o que acontece? Na cruz do Calvário, Jesus Cristo morre e morre em nosso lugar. Então, assim como eu caí em Adão sem estar lá, como eu recebi a culpa de Adão sem estar lá, sem ter cometido a desobediência original, eu também posso ter o perdão divino, extensivo a todo que crê, sem ter estado na cruz. É essa a teoria que Paulo vai defender a salvação. É que por um homem entrou o pecado no mundo. Pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um, muitos foram feitos justos. E aí Paulo vai contrastar Adão e Cristo. E vai dizer, em Adão, ele não só rompeu com Deus, mas toda a raça que deriva dele, que vem dele, a não ser que você creia que não vem de Adão. Esse é um direito seu. Mas se você crê que vem de Adão, e nós cristãos acreditamos que nós somos filhos de Adão e Eva, por descendência, então nós herdamos dele a natureza enfermada, nós somos seres danificados por dentro, nós não funcionamos mais do jeito que Deus projetou. Então não culpe a Deus, porque o homem que você vê hoje, o ser humano que você vê hoje, não é o ser humano que Deus tinha em mente na criação. O ser humano que nós encontramos hoje, que larga um filho recém-nascido dentro de uma lagoa, dentro de um saco plástico. O ser humano que mata o outro sem nem sequer conhecer. O ser humano que faz guerra. O ser humano que odeia, o ser humano que discrimina, é um ser humano adoecido, é uma escolha do ser humano quando rompeu com o Criador. Você vai ver que todo rompimento, todo divórcio, toda separação tem suas sequelas. Principalmente nos filhos. E quando Adão separou-se de Deus e achou que podia andar só, não só ele morreu por dentro, como todos nós que nascemos depois dele, foi-nos imputado a culpa do seu pecado, e nós nascemos com uma natureza inclinada para o mal. E por isso que é tão fácil fazer o mal e tão difícil fazer o bem. E aí o apóstolo Paulo disse que nós estávamos mortos. Mortos em quê? Em delitos e pecados. A palavra delito é a palavra paraptoma. E pecado é a palavra hamartia. Então ele está dizendo que todos nós, o que nos separa de Deus é o pecado. Então, desde Adão, o ser humano é um zumbi.
Ele anda, mas ele já não tem mais vida. Ele não tem... Mas pastor, eu conheço tanta gente cheia de vida, mas quando a gente fala de vida, é a vida de Deus. É a vida eterna. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos tombar. Cristãos e ateus. Cristãos e não cristãos. Todos nós vamos tombar. Vamos passar pela morte física, que é consequência da morte espiritual. E existe uma terceira e a pior de todas as separações. A palavra morte é thanatos ou thanatos, depende da pronúncia, porque o teta é chamado também de feta. Então, na língua grega, esta palavra tem a ideia de ruptura, de separação, de miséria. Então, existe uma terceira morte, que é a morte espiritual. Que é como Paulo diz, quando o Senhor vier do céu, e ele vai trazer separação daqueles que não o conhecem e não obedecem ao seu evangelho, os quais por castigo padecerão eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E Jesus disse, e por incrível que pareça, a pessoa que mais fala de inferno na Bíblia é Jesus Cristo. Porque a palavra inferno é latina. Existem várias palavras no Novo Testamento para inferno. Uma delas é Hades, que era o nome grego do Deus dos mortos. E aí os cristãos pegaram, né, e o pessoal chama de Hades, mas H em grego tem som de R. A outra palavra é Gehenna. E Gehenna era um lugar ao sul de Jerusalém, era a rampa do lixo de Jerusalém. Era um lugar que foi amaldiçoado, porque nesse lugar, no vale de Rinom, que quer dizer o vale do gemido dos meninos, neste lugar, os reis, os maus, os perversos reis de Israel, principalmente o rei Manassés, ofereceu a Moloque, um deus pagão, seus filhos. Então, era comum oferecer os filhos, era uma imagem incandescente, em que as pessoas atiravam fogo e jogavam as crianças nos braços dela. E as crianças morriam gritando, eram oferecidas em sacrifício. E aí, quando o povo percebe a insanidade, a loucura de cultos como esse, eles não querem mais, eles têm aversão por aquele lugar, e eles transformam aquele lugar na rampa do lixo. E aí, em grego, ele vai se chamar de Gehenna. É por isso que muita gente diz que não existe inferno, porque o inferno era a rampa do lixo. Mas é quando o pessoal pergunta para Jesus como é inferno, Jesus, como grande professor, ele vai olhar e vai ver o que dá para ter uma pequena noção do inferno. Então ele olha para o monturo, ele olha para a rampa do lixo, onde as pessoas jogavam todo o lixo, e inclusive animais mortos em decomposição. Então ali tem todo tipo de verme, e ali tem todo tipo de lixo. E o que os judeus faziam? Eles tocavam fogo. Então você olhava de dia e de noite para o vale de Rinom ou a Gehenna, e você via o fogo queimando. E Jesus vai dizer que é onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Certo? Por causa disso. Então, o que acontece? Existe uma terceira morte, que é a morte espiritual, que é a morte eterna.
É quando Jesus diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então existem 3 mortes. Para as 2, tem solução. A primeira é que o ser humano sem Deus está morto por dentro. Está sem vida. A segunda é que mais cedo ou mais tarde, por causa dessa ruptura, dessa separação, desse desligamento, desse desconectamento, o homem vai tombar. Mas cedo ou mais tarde, como um ventilador, ele vai parar. Mas para essas 2 tem solução. Quando a gente está espiritualmente separado de Deus, em Cristo nós podemos voltar. E sermos religados a Ele, e Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida eternamente. Santo Agostinho, ele define religião, não é consenso, mas é a definição dele, que religião é religare, ou seja, pega-se 2 pontas de fios que estavam desligados e por isso não passava corrente, e liga-os novamente. Então ele diz que religião é religare, é ligar 2 coisas. Fato é que no momento da nossa conversão, no momento em que nós percebemos que estamos mortos em delitos e pecados, e que não compreendemos as coisas, em que a nossa visão é turva, a nossa compreensão é turva, tudo em nós foi afetado, no momento em que nós nos voltamos para Deus, que nós somos religados, ou seja, o ventilador é colocado na tomada, ele começa a funcionar de novo. Então Deus começa uma obra de transformação na nossa vida que nós chamamos de salvação. E pastor, e a morte física? Todo mundo vai morrer, inclusive os cristãos, é verdade. Para a morte física existe a ressurreição. A promessa de Cristo é que assim como ele ressuscitou, todos os que nele creem não terminarão, não findarão seus dias numa tumba fria, mas que hão de ressuscitar e subirem para a glória para morar com eles. Agora, para a morte eterna não tem jeito. Para aquele que for lançado da presença do Senhor e da face do seu poder. Porque hoje o ser humano pode rejeitar Deus. Tem um adágio que diz: um dia da caça, um dia é do caçador. Hoje o ser humano rejeita, desdenha, zomba, não crê. Hoje é o dia do ser humano. Mas depois que ele partir, é o dia de Deus. E aí Deus também, se a pessoa não quis Deus aqui, Deus não vai querê-lo lá. Então é bom que nós pensemos nisso. Que nós reflitamos: se eu não quis viver com ele aqui, se eu não me importei, porque muitas vezes nós nos auto-enganamos. Nós achamos que por tradição nós somos de Deus, que por religião nós somos de Deus, mas a nossa vida está em completa desarmonia, está totalmente fora de sintonia com a vontade dele, mas mesmo assim nós estamos redondamente enganados, pensando que somos dele, que ele está aprovando tudo o que nós fazemos. E a imensa maioria nunca leu a Bíblia para saber se a vida que ele diz que está com Deus, porque, meu amigo, dizer é fácil. O difícil é realmente olhar e dizer assim: rapaz, eu conferi, eu fui lá na Escritura, eu conferi. Porque se você vai comprar um terreno ou uma casa, você vai lá na Escritura e confere para ver se a casa se o documento tem tudo que a casa tem. Ou você vai lá na casa, você pega o documento e o documento diz que a casa ou o apartamento tem tantos metros, você vai lá olhar se é realmente. Se você tiver dúvida, manda medir.
Muita gente compra um apartamento na planta, e na planta ele é uma coisa, quando vai olhar lá, não é. Então, cuidado, se você não quer ter surpresas, leia a Escritura. Examine as Escrituras, olhe para ver se você mesmo está ou não. Para depois não dizer que nós, protestantes, é que dizemos que as pessoas vão para o inferno. Então, observe, vá lá, veja na Bíblia como é que está a sua vida e compare com as exigências de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. E veja se a sua vida está em harmonia, em sintonia. Se não, está na hora de você mudar. Mas, pastor, eu não vi. Ainda dá tempo. Aí Paulo vai nos dizer que nós estávamos sob o domínio do mal. Não, ninguém quer aceitar isso. Certo? Mas na hora em que você é iluminado, na hora em que o Espírito Santo faz você enxergar que estava morto em pecado e delito, que todas as faculdades do seu ser estavam comprometidas e danificadas de algum modo, e que apenas pequenos vislumbres estavam em ação, e que a gente era incapaz de perceber isso, incapaz também de aceitar. Porque é impossível que um ser humano, sem a luz do Espírito Santo, aceite que ele estava morto em pecados e delitos. Você sabe por que eu prego a Escritura? Baseado nela, eu prego Jesus baseado nela. Porque eu creio que o Espírito Santo faz com que a pessoa compreenda o que humanamente era incompreensível. Porque o ser humano natural, ele rejeita de cara, quando a gente diz assim, estávamos mortos em delitos e pecados. A pessoa diz, de jeito nenhum, estou vivinho, estou com Deus, sou de Deus, desde que nasci, nunca matei, nunca roubei. Então a pessoa, ela rejeita, ela não consegue compreender isso, esse estado dela. Mas no dia que o Espírito Santo lembra, ilumina, ajeita os parafusos da gente e dá uma ajeitadinha, sintoniza o nosso Wi-Fi, transforma o Wi-Fi em iFé. Aí a gente começa a compreender, aí a gente começa a admitir. Todo cristão não admitia. Todos, se viesse falar isso para mim antes, também eu não admitia. Até que um dia o Espírito Santo me conectou. Aí ele diz assim, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Como é que o mal dominou o mundo? A palavra mundo aqui tem duas palavras, tem várias palavras para mundo, mas duas especiais. Uma é cosmos e a outra é aion, ou aionos, que é o genitivo. Que significa o tempo, a era, esta era. Então aqui se diz três coisas, que o ser humano morto em pecado anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Primeiro, Satanás criou uma sociedade alienada de Deus. Uma sociedade não mais segundo Deus, mas segundo o desejo do coração adoecido do homem. E por isso que Paulo diz, segundo o curso deste mundo. E aí Satanás não se preocupa com as pessoas enquanto elas estão seguindo as filosofias deste mundo, as instruções deste mundo, enquanto elas percebem e elas leem as realidades de acordo com a ótica deste mundo.
Então ele criou um mundo que vai direto para a perdição. Que é uma palavra indigesta. E Paulo percebe isso e ele diz, olha, andar no curso deste mundo é andar segundo o príncipe das potestades do ar, da atmosfera. Ele diz que Satanás criou esse caminho e quem está seguindo esse caminho está a passos largos para a perdição. E o que acontece? Nós vivemos de um mundo onde as ideias predominam. Então nós vivemos aí um mundo que criou aquela história que é talvez a essência do pecado, que é o homem à medida de todas as coisas. Nós vivemos em um sistema que é indiferente a Deus. Em um sistema que não se... Se você disser que a pessoa anda segundo esse curso desse mundo, e esse curso desse mundo não é o que Deus tinha projetado, mas é uma criação de Satanás para agradar o coração do homem. Porque Satanás é esperto. Ele atrai as pessoas dando a elas o que elas querem. Por isso Jesus chega e diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É o oposto. Quando Jesus chega, ele diz assim, olha, eu não vim fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Satanás não está preocupado em que a pessoa faça a vontade dele. Ele quer que a pessoa faça a vontade dela. O que ele não quer é que ela faça a vontade de Deus. Porque ele sabe que fazendo a vontade dela, enfermada como está, ela vai a passos largos, sozinha, certo? Sem precisar de dar nenhum empurrão. Ela vai só. Então nós estamos numa sociedade onde os valores estão invertidos. Nós vivemos numa sociedade onde a corrupção e a maldade campeia. E esta sociedade não foi fundada por Deus. E muitas vezes nós pensamos, cadê Deus? Não, meu amigo. Tenha um pouquinho de calma, porque houve uma queda lá, houve um distanciamento. O homem separou-se de Deus e resolveu andar por si só. Então o mundo que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos é uma criação nossa. É uma criação do ser humano. É o mundo segundo o homem, não é o mundo segundo Deus. E é parte da graça de Deus, do favor imerecido, ainda intervir em um mundo que ele não criou. Em uma sociedade que ele não planejou. Pastor, ele não criou o mundo. Mundo que eu estou dizendo aqui é o sistema. A palavra mundo, cosmos, ela tem vários sentidos. Ela pode ser a humanidade. Ela pode ser o sistema perverso, sociedade sem Deus, e ela pode ser o universo. Jesus diz assim, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo fosse criado. Ali é o universo. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, é a humanidade. Mas a Bíblia diz, não ameis o mundo. Ali é esse mundo sistema. É esse mundo criado por Satanás para satisfazer os desejos dos homens. Então tenha cuidado com todo tipo de religião que vive oferecendo o que você quer, que nunca te contraria. Porque nós somos assim, nós procuramos um Deus que seja a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Que seja um Deus que não interfira na nossa vida, pelo contrário, que nos ajude a vivê-la. Mas este não é o Deus do cristianismo. Paulo chama de o príncipe das potestades do ar, que é Satanás.
É ele que incentiva. É ele que diz, não, vai em frente na prostituição. É ele que diz, não, pode roubar. É ele que insinua temas como aquele daquele filme que diz assim, seja rico ou morra tentando. É ele que cria frases de efeito como aquela, os fins justificam os meios. Então você pode matar, roubar, destruir. Hitler matou muita gente. E ele matou pensando que estava fazendo o bem. Você vê a que ponto chega um ser humano sem a luz divina, sem a percepção da verdadeira realidade. Ele está enganado. É como aquele filme O Show de Truman, onde ele está dentro de um BBB gigante e ele nem percebe que está sendo filmado, que está sendo orientado, guiado, certo? E que ele não passa de um fantoche. Muitas vezes nós não passamos de um fantoche, de um brinquedinho, onde o diabo está manipulando e dirigindo o caminho e dizendo, você quer ir por aqui? Você quer isso, você quer prazer, você quer o que é temporal, você quer rápido, o já, imediatamente, para ontem, não se preocupe. E aí o que acontece? Paulo diz, dos filhos que atua nos filhos da desobediência. 3 coisas que um ser humano natural, sem a luz do Espírito Santo, ele não admite. Primeiro, é que ele anda segundo esse sistema anti-Deus, planejado e arquitetado por Satanás e implantado pelos homens, porque é para fazer a vontade deles. Segundo, a pessoa não vai acreditar que andando nesse sistema, ela está em obediência a Satanás. E ela está em rebelião contra Deus. E em terceiro lugar, ela jamais vai acreditar que ela é filho da desobediência. Porque isso é um semitismo, uma maneira de falar do judeu, que filho de Belial quer dizer filho que não presta, filho do homem quer dizer um que tem a natureza humana, filho da desobediência, já está dito. Está claro, certo? Não precisa, é alguém que é desobediente por natureza. Então o ser humano normal, ele rejeita e ele não se enquadra. Mas quando você é iluminado pelo Espírito Santo, você diz, sou tudo isso. Você diz, Pai. É como se você acordasse de um sono, onde você estava sonhando, com aqueles sonhos enganadores, e aí você acordasse para a realidade. E aí, quando o Espírito Santo ilumina, o ser humano descobre, e é por isso que nós cristãos, a gente se arrepende. E é por isso que nós cristãos não nos adequamos mais, não nos encaixamos mais nesse sistema. E é por isso que nós temos outra proposta de caminhada. Porque a gente voltou para Deus, está em harmonia com Deus. Então agora a gente busca orientação num livro que está sendo hostilizado e odiado, que é a boa e velha Escritura. Porque hoje se acredita em livros escritos por filósofos. Se acredita em livros escritos por líderes religiosos. Se acredita em livros de medicina. Se acredita quase como uma divindade na ciência. Mesmo sabendo que o que ela diz hoje, amanhã já não é mais, porque ela é limitada, apesar de ser uma bênção de Deus.
Mas a Bíblia está cada dia mais odiada. As pessoas não querem conversa com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um espelho. Porque quando nós lemos a Bíblia, ela mostra quem nós realmente somos. E nós não queremos isso, nós não concordamos. Não dá para concordar que a gente está nesse mundo e que esse mundo aí é o mundo orquestrado, manipulado pelo diabo. Não dá, a pessoa está fora. Mas quando ela é iluminada pelo Espírito Santo, ela reconhece, aí ela fala, epa, não dá mais. Não dá mais para ir nessa direção. É por isso que a gente chama conversão. E conversão vem da palavra epistrofê, que quer dizer dar a volta e andar no sentido contrário. Um dia que o Espírito Santo ilumina, a gente diz que eu estava nesse mundo, eu era filho da desobediência, e eu estava guiado pelo príncipe das potestades do ar, sem nem sequer perceber. O Espírito Santo chega um dia e deixa isso claro. E quando ele clarifica isso, a pessoa diz assim, mudo, na hora eu me converto, na hora eu dou minha volta, não vou mais nesse mundo. E em terceiro lugar, diz que nós estamos debaixo da ira divina. É difícil acreditar. Pastor, se é difícil, por que o senhor prega o evangelho? Porque eu creio na atuação do Espírito Santo. Por isso é que eu não prego um evangelho onde Deus faz cosquinha na barriga da pessoa. Onde Deus existe simplesmente para fazer os nossos sonhos se tornarem realidade e a nossa vida mais fácil. Este não é o evangelho de Deus. Qualquer evangelho que é eu, boa, angelia, nova, notícia. Qualquer notícia boa, qualquer pregação que não exija de mim e de você ruptura com este mundo, ruptura com este sistema, ruptura com este modo de viver, não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo nos convida a romper com essa cadeia, a quebrar os grilhões, a pensar diferente. E é por pensarmos diferente que as pessoas nos odeiam. Porque a gente ousou pensar diferente. E a gente ousou dizer que pecado é pecado. Que inferno existe. Que o diabo existe. Que nem todo mundo está em sintonia com a palavra de Deus. E que muita gente está caminhando a passos largos para a perdição porque está enganada. Não é porque ela seja um bandido, uma bandida. Tem muita gente que é pai de família que hoje tomou sua cervejinha, mas que infelizmente está no caminho, e o diabo está muito feliz. Por isso o diabo provoca na sociedade um ódio à Bíblia, um ódio aos cristãos, que é cristofobia, aversão ao Cristo, aversão ou cristofobia, certo? Está se gerando um ódio, a pessoa quando ouve, é pastor, não. É coisa de Bíblia? Não dá não. Porque as pessoas não querem se enxergar. Elas têm medo de se ver como realmente são. É como alguém que quando suspeita que tem uma doença grave, ela tem o maior medo de fazer um exame profundo. Porque ela tem medo do resultado, ela tem medo do diagnóstico. A pessoa suspeita que tem um tumor no cérebro. E aí a pessoa diz, olha, você vai fazer uma tomografia computadorizada. Ela fica, meu Deus, meu Senhor, não quero fazer isso não. Não, eu não quero fazer isso. Porque quando eu descobrir, aí o negócio pega. Então muita gente também que achava que estava normal, quando foi fazer uma tomografia, descobriu que tinha um tumor no cérebro. Então tem muita gente
que não quer ler a Bíblia para não se ver como realmente é, porque ele criou uma imagem que é uma moça boazinha, que é um pai de família bonzinho, que ele nunca matou, nunca roubou, certo? Então ele merece o paraíso. E aí por isso ele nem vai conferir. Se eu fosse você, eu iria conferir. Eu iria conferir, será que eu vou mesmo? Será que eu vou mesmo? Eu iria ler, desempoeirar aquela Bíblia e dar uma lida nela. E Paulo diz, entre os quais todos nós andamos outrora. Porque a vida cristã, ela sempre tem o antes e o depois. Tem o outrora e o agora. Tem o outrora e o agora. Não existe essa história de eu nasci com Deus e eu sou de Deus desde que eu nasci. Não existe. Isso não é direção, não é orientação, não é ensino do Novo Testamento. No Novo Testamento tem um outrora onde nós vivíamos errados, enganados, segundo o curso deste mundo, éramos filhos da desobediência, até que vem o agora. Então Paulo diz assim, entre os quais, andando neste mundo, segundo filho da desobediência, segundo o espírito deste mundo, sendo filhos da desobediência, todos nós andávamos outrora. O cristão reconhece isso de pronto. No momento que o Espírito Santo ilumina a sua mente, o seu coração, você não nega mais. Mas se você está budejando, não entendeu nada, é porque o Espírito Santo ainda não abriu sua mente, iluminou seu cérebro, sua consciência, sua mente para você entender. Aí diz, segundo as inclinações da nossa carne. Nós andávamos segundo as inclinações, para onde ela pede. A nossa carne quer dizer natureza enfermada pelo pecado, natureza adoecida, que não é a natureza produzida originalmente por Deus, mas a natureza danificada pela queda no pecado. Você sabe que quando você compra um objeto novo, ele funciona perfeitamente, mas se levar uma queda, algo vai se danificar. Então quando o homem caiu, tudo nele ficou danificado. E Paulo diz assim, as inclinações da nossa carne, ou seja, a carne se inclina para o mal. Então nós vivemos inclinados para o mal, para o materialismo, para o presente século. Nós não queremos saber de céu. Nós não queremos pensar em vida futura, nós estamos pensando no aqui e agora. Aí assim, fazendo a vontade da carne. Satanás sabe que eu e você queremos fazer a vontade da carne, e não a vontade de Deus. Para o homem não regenerado, para o homem não convertido, fazer a vontade de Deus é a coisa mais chata do mundo. A pessoa nem sequer se imagina. Rapaz, eu num domingo, cantando, ouvindo pregação, eu não me imaginava. Ninguém se imagina, meu amigo. Ninguém se imagina assim. Agora, quando o Espírito Santo lança sua graça e ela atinge o nosso coração, aí a gente vai, e aí a igreja é festa, e aí a gente não precisa mais se entupir de droga, a gente não precisa mais do sexo ilícito. A gente agora, a nossa alma encontrou pouso, o barco da nossa existência encontrou um porto seguro, o nosso avião aterrissou nos braços do meio nazareno, Jesus Cristo. E ele diz assim, e dos pensamentos? Nós fazemos a vontade da carne e dos pensamentos. Das nossas volições, imaginações, sensações pervertidas, danificadas pela queda. O grande mal é não admitir que nós não somos do jeito que saímos das mãos do Criador. No dia que você entender isso, entender o resto. No dia que você sair, descobrir eu sou um ser caído. Então, o Pansky, que é um estudioso, ele diz o seguinte, porque diz assim, e éramos por natureza, certo?
contraria Foucault, Rousseau. Estes dizem que o mal, um vai dizer que o mal é fruto da sociedade do meio, nós somos um produto do meio. Então nós vivemos no meio, então aquele meio nos faz maus, nos faz perversos, nos faz fazer coisas que não são boas. O outro diz que nós somos seres evoluídos, e que nós evoluímos, crê na teoria da evolução. E ele diz que essa maldade que há em nós, essa raiva, esses pensamentos ruins, são restos de animais que nós herdamos. Então, quando a gente quer agredir o outro, é porque ali é uma espécie de natureza de bicho, que ainda, natureza leonina, natureza predadora que ainda existe em nós. Mas a Bíblia vai em outra direção. A Bíblia diz: e éramos por natureza filhos da ira. Não era o meio. Não é porque nós herdamos. Paulo diz que nós somos por natureza filhos da ira. Então, se você acredita em Rousseau, Foucault, se você acredita nos grandes filósofos da história, por que você também não dá uma olhadinha no que Paulo diz? Porque a verdadeira sabedoria, ela encontra contrapontos para poder chegar a uma conclusão. Fulano diz isso, Beltrano diz isso, então eu vou avaliar. Por que ninguém ouve Paulo? Por que ninguém ouve Jesus Cristo? Sabe por quê? Porque nós não queremos descobrir que nós laboramos em erros. Porque a gente, rapaz, vai que eu vou ler esse livro aí, e esse livro faz mais sentido do que o que os humanistas disseram. Porque esse livro aí traz resposta, e esse livro aí mexe com o coração da gente, que o que não acontece com os livros da filosofia, dos humanistas, com essa pós-modernidade de uma sociedade líquida, de uma sociedade onde não há absoluto relativista. Você pensa que a gente só lê Bíblia? Você pensa que a gente não lê outra coisa, que a gente vive apenas na ignorância, que nós somos convertidos porque a gente levou uma lavagem cerebral de um espertalhão, de alguém que chegou e nos convenceu com uma série de palavras, de abobrinhas, e que a gente não foi nem sequer verificar, e que a gente não lê livro de humanista, a gente não lê livro de grandes filósofos, que a gente só fica dia e noite agarrado com a Bíblia debaixo do braço e com o paletó de uma coisa e a calça de outra. Não. Se você pensa assim, você está equivocado. Então o Paischer, ele diz: não é uma relação da sensibilidade e vontade divina, as quais podem ser mudadas ou alteradas. É o antagonismo infalível e incessante de Deus ao pecado, que permanecerá enquanto Deus for Deus. Então ele diz, olha, nós somos, Paulo diz, e éramos por natureza. Não foi resto de animal. Não foi produto do meio. Parte da nossa natureza. Filhos da ira. Então a nossa natureza atrai a ira divina. E o Paischer, ele vai dizer, olha, a ira de Deus não é uma reação da sensibilidade ou vontade divina. Não é que Deus ficou zangado, dodói, ofendido. Não. Ele vai dizer as quais podem ser mudadas ou alteradas. Ele diz, é o antagonismo infalível e incessante de Deus ao pecado. Deus, em sua santidade, não tolera pecado.
Não tem jeito. Pecado, é indigesto. As pessoas não dizem mais hoje, substituíram por erros. Dizem os humanistas que se houve uma queda, foi para cima, não sei de onde. Se você leu e você é tão acostumado a se gabar da sua cultura secularizada, então você vai saber que eles disseram que o homem é a medida de todas as coisas e que se há uma queda, essa queda foi para cima. Então o homem está melhor e não pior. Então eu te convido, você que é sincero, a refletir nisso. Será que a sociedade está melhor? Será? E diz assim, que permanecerá enquanto Deus for Deus. Deus sempre vai odiar o pecado. Aí o que acontece? Já que nós estamos assim mortos em delitos e pecados, andando iludidos, enganados em uma sociedade planejada, projetada para nos alienar e nos levar para o inferno, a nos deixar, melhor dizendo, ir com os nossos próprios pés, buscando a nossa própria vontade, satisfazendo os nossos desejos, sem nos interessar pela vontade de Deus. Mas Deus, apesar da gente ter construído tudo diferente do que Ele queria, apesar de ter dado as costas para Ele, Ele jamais nos esqueceu. Ele jamais nos entregou a própria sorte. Porque seria o pior castigo, era Deus nos entregar a nós mesmos. E aí Paulo vai dizer que essa intervenção, Deus resolve intervir nessa rota da destruição. E Paulo diz assim, conjunção adversativa. Ele vai falar que essa intervenção emana da bondade de Deus. Ele diz assim, mas Deus, agora ele não fala mais do nosso estado. Ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E ele vai falar de 3 coisas aqui. Ele vai falar de 3 coisas do caráter de Deus. Ele diz que Deus é rico em misericórdia. Misericórdia é o atributo de Deus de não dar o que nós merecemos. Porque o que nós merecíamos era assim, você quer andar só? Você quer fundar sua própria sociedade? Você quer viver sem mim? Então experimente, vai lá, quebra a cara. E eu tô fora. Não quero mais conversar com você. Mas a misericórdia de Deus diz assim, era isso que o homem merecia, era isso que o ser humano merecia, mas não é isso que eu vou dar. Aí diz assim, por causa do seu grande amor. Então, é o amor de Deus que faz ele ser misericordioso. Dizer assim, eu não vou dar o que vocês merecem. E Paulo diz assim, com que nos amou, então Deus ama você. Deus nos ama, independente de nós. E apesar de, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Onde é, pastor, que está a vida? Pastor Gilberto Rebouças, onde está a vida? Na ressurreição. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Certo? Jesus morreu. E quando é que ele voltou à vida, pastor? Quando ele ressuscitou no domingo. Então, Jesus morreu para nos dar vida, aquela vida que nós perdemos lá no Éden. Aquele estado de zumbi. Aquele estado de alienação, de incompreensão. Só é mudado quando Deus nos levanta da sepultura da existência, juntamente com Cristo. Aí ele diz assim, pela graça sois salvos. Então ele fala de 3 atributos de Deus: misericórdia, amor e graça. Na misericórdia ele não dá o que nós merecemos. Na graça ele dá o que nós não merecemos. E tudo isso por causa do amor.
E um estudioso disse, e eu achei tremendo aqui, eu vou ler, né? Misericórdia é a inclinação de Deus em direção aos pecadores. Porém, amor é sua motivação em tudo que faz por eles. Misericórdia é abundante, inesgotável. Porém, o amor é imenso, indescritível e magnânimo. E ele diz, graça significa que tudo começa e termina em Deus. Aí o apóstolo Paulo agora diz que a intervenção divina mudou o nosso estado. E juntamente com ele nos ressuscitou. Nós que estávamos mortos. Aí Paulo fala metaforicamente, nós estávamos mortos interiormente, nós estávamos separados de Deus, alienados da vida de Deus. Quando Jesus ressuscitou, todo aquele que nele crê, ressuscita, compreende. Acontece um milagre da iluminação, da compreensão do nosso entendimento. Os nossos olhos espirituais começam a ver, os nossos ouvidos espirituais começam a ouvir, a nossa mente começa a perceber, a aquilatar, a mensurar, e aí a gente começa a ver. E aí ele diz assim, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Neste mundo era um mundo onde as pessoas tinham medo dos espíritos elementares, que é chamado na Bíblia de princípios elementares, ou chamado de rudimentos deste mundo. Então o povo vivia assustado, vivia com medo. E aí o apóstolo Paulo diz que depois da ressurreição, nós estamos, aí os estudiosos divergem, em que região celestial para uns é o céu, para outros é o mundo espiritual. O que é fato é que, o que Paulo está dizendo? Juntamente com ele nos ressuscitou, e não só nos ressuscitou, mas nos fez assentar nos lugares celestiais, seja em espírito no céu, ou seja, no mundo espiritual. O fato é que Jesus governa o mundo espiritual e não há mais motivo para ter medo. Então o cristão não tem mais medo de babau, de assombração, de mula sem cabeça, de saci pererê, de encosto, como mudaram o nome. Não, porque nós agora estamos com Cristo. E Calvino diz assim, das profundezas do inferno, fomos elevados para as alturas das glórias celestiais em Cristo. E agora, espiritualmente, corporalmente, estamos aqui. Nossa posição é aqui. Sofrendo, lutando, pelejando, mas nossa posição espiritual é sentado do lado de Cristo. Não temos mais medo de que nem o mal venha pegar no pé à meia-noite. Perdemos o medo, e aquele povo agora perdeu o medo dos princípios elementares. Aí ele diz assim, a intervenção divina foi para revelar às gerações futuras o caráter de Deus, a graça de Deus, esse favor imerecido. Paulo diz, para mostrar nos séculos vindouros, até chegar a mim e a você, há 2000 e tantos anos, a suprema riqueza da sua graça. Graça é charis, favor imerecido. A suprema riqueza dessa graça que atinge o ser humano e uma luz resplandece sobre ele. E ele começa a compreender, eu era filho da desobediência, era guiado pelo diabo, andava numa sociedade alienada de Deus e de repente, pá! Aí você não entende, fulano agora mudou completamente. O pensamento dele vai em outra direção. Mas pastor Gilberto, concordo com o que o senhor está dizendo aí, mas tem muito crente que não vive assim. Verdade. Tem muito crente que compreendeu a religião, mas nunca foi atingido pela graça. Por isso é que eu te digo que uma religião não salva. O que nos salva é a graça de Deus. Deus podia chegar e dizer assim, olha Gilberto, fulano, sei qual for o seu nome aí,
senhor, senhora, moça, rapaz, senhorita, jovem, moço, seja quem for que está me ouvindo, seja qual for a sua tradição religiosa, nenhuma religião tem poder para atingir o nosso coração de tal forma a iluminar e a nos levar à compreensão de que nós estamos num caminho completamente equivocado e que nós aceitemos quem nós realmente somos. Só a graça de Deus. E Paulo diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa graça se manifesta em Jesus. Paulo diz, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação. E quem é a encarnação da graça é Jesus. Jesus é o dom de Deus por excelência. Vou combater sempre, dizem. O melhor de Deus está por vir. Nego veementemente. O melhor de Deus já veio, morreu na cruz, foi sepultado numa caverna, rolaram uma pedra de mais ou menos 1,5 toneladas, e no domingo, pela manhã, ele ressuscitou e está vivo e governa. E Paulo diz que essa graça é por causa dele. Essa graça nos atinge porque ele morreu no meu lugar, ele pagou os meus pecados, ele pagou o seu pecado. Nós não somos bonzinhos, nós somos mauzinhos. E aí, em terceiro lugar, nós estamos caminhando para o final, o resultado da intervenção divina. A salvação é dádiva divina. Não é uma troca, não é. A maioria das tradições religiosas pensa assim, eu pago aqui, eu estou com a dívida, eu fiz umas compras lá na loja celestial, então eu estou com umas dívidas, e aí se eu não pagar nessa vida eu pago na outra, se eu não pagar na outra eu pago na outra, então depende do tamanho da dívida, certo? Outras dizem que nós não somos ruins, nós estamos só precisando de uns acertos, porque nós não queremos admitir, que é duro a gente admitir que a gente está errado. É duro a gente se ver como a gente realmente é. Se não for o Espírito Santo, a gente nunca vai aceitar e admitir. Aí ele diz, porque pela graça sois salvos. Ele diz, Deus resolveu nos salvar gratuitamente. Porque se ele fosse esperar que eu alcance a salvação, nunca eu iria chegar. Então Deus, em sabendo disso, tendo ciência que eu nunca vou ser bom a ponto de merecer a salvação, ele resolveu dá-la gratuitamente. Ele sabia, nunca vai se ajeitar, nunca vai prestar do jeito que eu quero. Nunca vai ser o que eu fiz ele para ser, porque está enfermado, adoecido, cego, todas as suas faculdades estão danificadas. Então eu tenho que fazer algo gratuito. Eu tenho que oferecer a ele uma salvação que não seja uma troca de favores, que não seja se ele fez um monte de favor para mim e agora eu vou fazer um favor para ele. Não. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é o meio, a fé não é o fim. Porque eu posso ter fé em todo mundo, eu posso ter fé em qualquer coisa. Mas a salvação é pela graça, é um presente, é uma dádiva de Deus, não é uma conquista nossa. Salvação é uma dádiva de Deus. E é por isso que ninguém quer compreender isso, porque ela nos humilha. Porque ela diz, você é incapaz de salvar-se a si mesmo. E a gente é teimoso, a gente diz assim, eu quero uma religião onde eu possa pagar a Deus o que eu estou devendo. A gente não gosta da Bíblia porque a proposta dela é dizer assim, você não vai conseguir pagar. Você não vai conseguir ser o que eu queria que você fosse, porque você está completamente danificado.
E a prova de você estar completamente danificado é que você quer arrumar uma religião que você possa pagar suas dívidas. Nem que sejam várias prestações e várias vidas. Mas você quer pagar. Ou então você não admite que é mal e você diz, eu não sou tão mal. Minha religião é de reparação, é de iluminação. Ele diz assim, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo Paulo disse, olha, não se enganem. Não vem de vós, é dádiva. É Deus sabendo que nós não iríamos conseguir. Deus disse, vocês não vão conseguir. Então eu vou mandar meu filho lá, ele vai morrer no lugar de vocês, vai ressuscitar. O Espírito Santo vai agir na vida de vocês, abrir o entendimento, fazer com que vocês compreendam a realidade, que vocês vivem num mundo de engano, que vocês estão sendo guiados por Satanás sem saber, que vocês são filhos da ira, e no dia que o Espírito Santo resplandecer isso, você vai descobrir que o único remédio é Jesus Cristo. Em sua morte, nós morremos com Ele, em sua ressurreição, nós ressuscitamos com Ele. E aí há uma mudança, não do lado de fora, porque o cristianismo prega uma mudança, mas não é mudança do governo, não é mudança das instituições, é mudança das pessoas. Porque enquanto não mudar as pessoas, não adianta mudar governo, não adianta mudar a instituição, vai continuar tudo a mesma coisa. Mas a perspectiva do cristianismo, a proposta do cristianismo é de uma mudança interior que nem todo que se diz cristão recebeu. Que nem todo que se diz cristão compreendeu, porque ele aceitou uma proposta de uma tradição religiosa. Porque ele ainda não compreendeu a proposta do Cristo, porque ele segue um líder religioso. Um padre, um pastor, ele segue um segmento do cristianismo, mas ele não segue o Cristo do cristianismo. Essa é a diferença. Por isso que ele não consegue mudar. Por isso que você vê tanta decepção aí de cristãos, de padres, de pastores, de cristãos cometendo absurdos, como daquela senhora que agrediu um homossexual, e como tantos outros, pessoas que estão completamente desconectadas do amor de Deus. Mas quando lembrar daquela senhora, lembre-se também dos milhares de cristãos que estão sendo mortos, massacrados. No que a gente chama de igreja perseguida. Tem um monte de cristão que a mídia não mostra, mas que você vai ver aí no YouTube. Pessoas que são degoladas, cortadas o pescoço com faca cega. Só porque são cristãos. Então, não são os cristãos que perseguem. Nunca. Não há. Se você conhecer história, você vai ver que nenhum grupo foi tão perseguido como os cristãos, que desde o seu nascedouro já foram perseguidos pelos judeus. Depois foram perseguidos pelo Império Romano, foram jogados às feras. Mulheres, ninguém tinha dó. Ninguém fala isso. Ninguém diz, olha, esses cristãos de hoje, que no Brasil usufruem liberdade, mas que em muitos lugares do Oriente Médio, da África, da Ásia, estão morrendo por sua fé, estão sendo queimados vivos, com crianças. Isso a mídia não mostra, porque não dá ibope. Não dá ibope. Se você vê na arena, é tanto que cunhou-se a frase, o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Porque mulheres, homens, eram lançados às feras, aos leões, aos touros, aos gladiadores, e eles eram mortos. E durante toda a história, os cristãos verdadeiros foram perseguidos e mortos. E muitos abriram mão da fé para não morrer.
E depois a igreja teve que ter problema para saber o que fazia com esses cristãos que retornaram, que negaram a fé e depois se arrependeram e queriam voltar para a igreja. Então, antes de criticar o cristianismo, por favor, dê uma olhadinha na história. E você vai perceber que não existe nenhum grupo que foi tão perseguido e por tantos anos como o cristianismo. E aí a salvação é uma dádiva divina. E ela nos humilha. É. Porque, meu irmão, se você quer ver a gente humilhado, o nosso orgulho no chão, é alguém chegar e dizer, tá aqui, quanto é? A gente pergunta logo assim, quanto é? Não, é grátis, é gratuito. Como é? É gratuito. É. Eu trouxe, não, mas eu quero saber. Não é assim, não. A gente reluta. Deus chega e diz assim, vou acabar com o seu orgulho. A salvação é de graça. Não há nada que você possa fazer que possa comprá-la. Está muito além de qualquer obra religiosa. E aí, a salvação como dádiva elimina o mérito. Elimina as milhas espirituais. Ele diz assim, não vem das obras para que ninguém se glorie. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim, ó, se a salvação fosse pelas obras, o João ia se achar melhor. Fui salvo porque eu fui melhor do que você, Francisco. Fui salvo porque eu sou o cara. Fui salvo porque eu sou mais religioso do que você. Fui salvo porque cheguei na frente. Aí Deus diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Toda soberba, arrogância do homem é colocada por terra. Salvação é dom, é dádiva, é gratuito. Jesus conquistou, é uma conquista de Jesus. Ele, ao morrer e ao ressuscitar, estava pagando o meu pecado, o teu pecado, para oferecer gratuito. Aí você, quando diz quanto é, Deus já está pago. Aí você diz, mas eu não paguei. Deus diz, você não podia e jamais poderá. E como é que está pago? Ele diz, meu filho, Jesus Cristo, pagou a tua dívida. E agora é aceitar ou rejeitar. A dívida já está paga. O que você vai fazer com ela, aí é um problema seu. Se você vai acreditar que ela está paga e se apoderar dessa informação e colocá-la na sua vida e usufruí-la, aí é com você. Se você não vai acreditar, mas como? Alguém pagar por mim? Não aceito que ninguém pague por mim. Aí é um direito seu. Aí Paulo diz que a salvação é evidenciada pelas boas obras. Porque fica aquela grande questão. O ser humano tenta fazer algo bom para se salvar. E Paulo vai na direção contrária. E Paulo diz que é porque a pessoa é alcançada gratuitamente pela poderosa graça de Deus que ela pratica obras. Aí diz assim, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele diz, olha, gratuitamente vocês são salvos. Não adianta querer comprar, não adianta querer ganhar, não adianta querer galgar degraus espirituais. Não adianta tentar chegar lá em Deus, porque você jamais vai conseguir. Ele diz, não vem das obras, para que você não se ache o cara. Já foi pago, você não pode pagar. E aí ele diz, nós somos feituras dele. Nós somos recriados, nós somos transformados, nós somos regenerados. Criados em Cristo Jesus. Tudo é nele, em Jesus Cristo. É por isso que nós, evangélicos de tradição protestante, nós não colocamos mais ninguém no meio. Não há nem um mediador mais. Nós não cremos em gurus, nós não cremos em mediadores. Por quê? Porque a Bíblia diz, criados em Cristo Jesus. Nós fomos recriados, nós fomos regenerados
quando Jesus Cristo subiu da sepultura, quando ele venceu a morte, o Espírito Santo passou a agir, levando a fé, levando a iluminação. E quando a fé, a graça de Deus nos atinge, nossa compreensão começa a ser restaurada. Nossa mente começa a perceber, nossos olhos começam a enxergar, nossos ouvidos começam a ouvir, nossa cabeça se dobra, nós reconhecemos a graça de Deus e a nossa desgraça. E aí nós reconhecemos que não é uma conquista nossa, mas é um presente do céu. E aí nós sentimos agora o desejo de abençoar o próximo. Sentimos o desejo de mudar de vida. É algo que brota daqui, não é algo que alguém estipulou, mas é algo que vem de dentro e que vai mudar a nossa história e mudar a história de muita gente. E eu quero convidar você hoje, que é cristão, mas que ainda anda segundo o curso desse mundo, que ainda não percebeu que ser cristão é muito mais do que estar filiado a uma denominação religiosa, a uma tradição religiosa, que ser cristão é morrer com Cristo e ressuscitar com Ele, que ser cristão é alguém que foi atingido pela graça de Deus e compreendeu o propósito de Deus. E eu quero convidar você para encontrar esse Cristo. A você que um dia se decepcionou com o cristianismo, a você que ficou frustrado com o cristianismo, a você que muita gente passou por cima, que você foi decepcionado, você pensou que era uma coisa, te venderam um gato por lebre. Eu quero te dizer que você aceitou uma tradição, mas há um Jesus que quer mudar a tua história. Cristão, a você talvez que até tenha aversão ao cristianismo, eu quero te dizer que há um Jesus que te ama, que te convida a ler a Escritura, que te convida a você que é um intelectual, que já leu tantos livros, que custa você ler a Escritura. Ah, pastor, mas eu já li. Muitas vezes o que você leu não foi a Escritura. Você leu estudos sobre as Escrituras, nos seus cursos de filosofia, que a gente vê muito isso. Você conhece Santo Agostinho, Tomás de Aquino, você conhece Soren Kierkegaard, você conhece Bultmann. Mas eu te apresento Jesus Cristo. Eu te convido a ler a Escritura sem preconceito, a ler a Escritura e a ouvir a proposta de Jesus de andar em outra direção. Eu convido você hoje a descer do pedestal, porque Deus, sem você, continua sendo Deus. Mas eu e você sem Deus, nada somos. Porque Deus ama você. Apesar da sua aversão, apesar de você não querer ler a Bíblia, apesar de você não querer se enxergar, um dia a graça de Deus vai atingir você. E aí você vai dobrar, como diz a Escritura, a cerviz, a nuca, e você vai reconhecer que Deus é Deus e que nós somos criaturas que demos as costas para Ele e agora estamos de volta. E Jesus nos chama e diz: venha, eu vou levá-los para o Pai de novo. E eu vou terminar o sermão de hoje com uma história. Eu li uma história e que um menino foi diagnosticado com uma doença
incurável. E o pai e a mãe dele estavam separados, e aquilo fazia muito com que ele sofresse. E um dia o médico disse: tudo que o menino pedir, façam, porque ele tem poucos dias de vida. A qualquer hora ele pode partir. E aí o menino disse: mãe, ela disse: meu filho, o que você queria? O que você deseja? Aí ele disse: eu queria ver o pai. Aí ela foi lá e disse: teu filho está querendo te ver. E aí, quando os dois chegaram, um ficou de um lado, porque eles estavam em animosidade, em hostilidade. E aí, o pai ficou assim com os olhos lacrimejando, a mãe também, sabendo que o filho tinha poucos dias. E eles disseram: qual é a sua vontade? O que você deseja? Ele disse: pai, me dê sua mão. Mãe, me dê sua mão. E com as últimas forças que ainda lhe restavam, ele disse: meu desejo é esse. E uniu a mão do pai com a mão da mãe. Disse: que vocês vivam juntos. É essa a vontade de Jesus. Jesus estende a mão para você. E diz: você está longe de Deus. Você está longe de Deus. E ele está segurando na mão do pai. E a mão de Jesus é a mão do pai, estendida na tua direção. Saber se você vai agarrar ou não. Então, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da sua prepotência, porque sem arrependimento não vai. Sem arrependimento Deus não escuta. Mas a Bíblia diz que há um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Então, arrependa-se hoje e creia que Jesus Cristo morreu para te salvar e receba gratuitamente aquilo que você jamais conseguirá por você mesmo. Receba pela fé. E onde você estiver, em qualquer lugar desse mundo, invoque a Jesus agora e diga: Senhor, eu não sabia. Eu era cego, mas hoje eu compreendi. E eu creio que o Senhor morreu e eu morri contigo. Que o Senhor ressuscitou e eu ressuscitei contigo. Porque agora as coisas fazem sentido. E se você compreendeu, bendito você. Bendito a tua vida. Porque o Espírito Santo te atingiu com graça. Então invoca o nome do Senhor, receba o perdão e comece uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos às 12 horas com a nossa live, né? E amanhã, lembre-se, nossa live volta para a Comunidade Bíblica Online, certo? Comunidade Bíblica Online, amanhã ao meio-dia, certo? E à noite, aula. Então, amanhã ao meio-dia e às 20 horas. Deus abençoe. E eu peço oração pela minha filha. Ela tem andado doente, né? E hoje eu fui deixá-la em casa. E ela teve problemas psicológicos. Então, ela já foi para a igreja, já voltou, já está dormindo. Mas esses dias eu tive que pegá-la correndo, porque ela estava passando mal. Trouxe para cá. Levamos, ela foi ao médico, está medicada. Então eu peço as vossas orações. O nome dela é Eloá, um nome muito bonito, é o nome de Deus no singular. É meu grande amor, minhas filhas, minha riqueza. Então eu peço que você me ajude nessa oração. E peço que você não esqueça, se você ainda não é seguidor da página Comunidade Bíblica Online, você digita no Google Comunidade Bíblica Online. Aí você bota @shalom, certo? Que vai bater lá. Certo? Ou então você vai na lupa do seu celular, entra no seu Facebook, tem a lupinha lá, você digita Comunidade Bíblica Online. E aí você segue, vai ter assim se você tiver no... Ou então curte. E tudo isso vai estar postado lá no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Então até amanhã, se Deus nos permitir. E eu espero que você, que foi o grande premiado hoje, você que o Espírito Santo iluminou a sua mente, você compreendeu e você diz: pastor,
já estou buscando o Senhor aqui, já estou me acertando com Ele, já me derramei aos pés dEle, já estou usufruindo da iluminação espiritual. Que Deus abençoe. Então não esqueça de nos procurar para dar o seu testemunho, para dizer assim: eu fui alcançada pelo grande amor de Deus. Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.